Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Ramon Santos e eu acabei de comprar aqui pelo Mercado Livre um suporte para microfone. Eu vou mostrar para vocês aqui o unboxing, o que é que veio, como veio e se realmente valeu a pena comprar. Então esse aqui é o pedestal, na verdade um braço articulado de mesa da Arcano. Eu encontrei ele a partir de um vídeo que eu assisti no próprio YouTube. Ele é especificamente o Iron ARM01. Então vamos ver aqui como é que chegou. Chegou muito bem embalado, tá? A caixinha boa. Peguei uma tesoura aqui, vou usar ela para abrir. Nada melhor do que abrir algo novo. Beleza. Aqui especificamente na embalagem eu tenho essa etiqueta padrão que o Mercado Livre mostra. Tá? Essa etiqueta aqui com informações. E algo importante que às vezes você pode se passar é que eles mandam também a nota fiscal aqui. Então, tá aqui a nota fiscal. Então eu vou separar ela aqui na frente. E isso aqui é lixo. Beleza. Esse aqui então é o pedestal, tá? Eu tenho aqui a informação de microfone Stand Recording Microphone da Arcano. Existem algumas pecinhas aqui que eu não sei se eu tenho, na verdade. No próprio, quando eu comprei o meu microfone da HyperX, ele já veio com um adaptador que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E tá aqui a caixa. Nenhum sinal de avaria. Vamos abrir ela por cima. Uau! E olha o que eu recebi aqui, ó. Embalagem realmente muito boa. Eu gostei muito desse detalhe aqui, que é obrigado por ser o nosso cliente da rede Discovery. Tipo uma pecinha de etiquetazinha militar. Gostei, tá bem robusto. Obrigado pelo carinho. E aqui especificamente o que é que eu tenho? Então chegou aqui essa peça. Que é o suporte para fixar ele na mesa, algo mais ou menos assim. Então ele se fixa assim, dessa forma. Parece bem robusto, tá? Bem fácil de montar e desmontar. Estranho não sentir pressão aqui dentro. Vamos ver como é que funciona. Essa peça aqui eu não sei para que serve. Talvez ela entre aqui. Também não sei. Não entra. Vamos ver os manuais de instruções. Então, chegou essa peça. A outra parte é essa aqui. Plástico bem firme, tá? Mostra uma aparente robustez. Tá aqui da Arcano. Algo que foi detalhado é essa parte aqui ser dessa forma, com o sistema interno de trava. Deixa eu ver se eu abro aqui assim. Olha, bem fácil de abrir. Tá sendo bem fácil aqui de abrir e fechar. Abrir bem fácil. Na verdade, abrir é até mais fácil do que fechar. Fazendo um pouquinho de força. Agora eu tô achando ele abrindo um pouco fácil demais. Mas vamos ver o que é que tem mais aqui. Eu tenho a possibilidade de rodar essa peça para aficionar ela em algum lugar. Pronto, está aqui o linguete. E aí depois eu posso apertar novamente. Tô achando muito simples, tá? Na verdade não consigo nem ter uma visão completa. Essa é a estrutura de encaixe aqui.
Encaixa dessa forma. O encaixe foi muito suave, tá? E vamos dar uma olhada em como a gente encaixa isso. O processo aqui foi bem simples no sentido do que veio. É isso aqui, o braço articulado. E agora a gente vai dar uma olhada em como é que isso fica na própria mesa. Vamos lá para a mesa. Esse aqui é meu setup atualmente, tá bom? Nada simples. Eu tenho 2 mesas compradas na internet e essas cadeirinhas também que não necessariamente são as melhores possíveis, mas que atendem minha necessidade. Tenho utilizado isso aqui como um spotlight e a gravação atualmente ela é feita, por exemplo, colocando geralmente o microfone nessa posição. Esse microfone da HyperX ele é muito bom porque ele é direcional, então ele tem aqui o formato cardioide para pegar só o que eu estou falando e não algum barulho externo. Eu geralmente fico com essa janela fechada para que não vaze nenhum som lá de fora, e eu faço o setup assim. O maior problema, como eu vou mostrar para vocês, é que no momento em que eu vou fazer, por exemplo, a utilização aqui do próprio computador, e eu vou usar o microfone, se eu colocar ele nessa posição exatamente, eu não vejo uma parte importante da tela. E se eu colocar ele, por exemplo, como eu faço aqui às vezes, do lado de cá, eu também não consigo ver a tela corretamente. Dá uma olhada como fica a minha visão. Ela acaba sendo um pouco prejudicada. Às vezes colocar aqui nessa posição é a melhor forma possível para que eu tenha o mínimo de desconforto. Como eu disse para vocês, do lado de cá, eu acabo perdendo uma parte importante da tela, então eu costumo ficar fazendo essa posição aqui para ver, e isso é bem desagradável. E outra coisa, né, quanto mais próximo isso aqui tiver de mim, se eu conseguir colocar nessa posição, por exemplo, eu vou ter um resultado muito melhor para fazer a gravação. Então, eu com esse braço articulado, espero conseguir atingir a essa distância. Vamos tentar montar ele para ver se eu consigo de fato. Tá, o primeiro ponto aqui é tentar imaginar onde eu vou colocar ele. Porque especificamente nesse caso aqui, ó, eu não teria como colocar aqui, já que eu tenho uma gaveta. Então eu tô sem saber onde colocar. Talvez ali na parte de trás, vamos dar uma olhada aqui. Vou precisar mover. Tá, ele não tem profundidade suficiente, tá? Ele não tem esses aparentes 3 dedos ali. Ele tem no máximo 2 dedos, então ele tá ficando dessa forma, tá ruim. Na parte lateral também não tenho como. E o único lugar que eu vi pra eu colocar, gente, é aqui. Não tem nenhum outro lugar que eu possa ter esse mesmo tipo de resultado. E por enquanto é o que temos, né? Infelizmente eu não tenho aquela barrinha, mas aqui, mesmo ficando aberto, tá suficiente. Então vamos pegar aqui o nosso tripé arcano. Essa pecinha aqui que eu não sabia como utilizá-la, pelo visto ela encaixa bem aqui. Mas depois a gente vai ver como tentar colocar aqui adequadamente no microfone. Então, como vocês viram, tá aqui minha baguncinha de materiais diversos. Eu vou colocar nessa posição e ótimo, ele encaixa bem, tá? Pelo visto eu vou ter que manter aqui sempre o vazio e a gaveta aberta. Não vejo um problema severo com isso aqui não, tá? Algo que eu tava querendo ver com vocês é a pressão, e sim, ele gera pressão no momento que eu giro esse carinha aqui. Vou apertar um pouco mais aqui. Deixa eu tirar para que eu tenha um pouco menos de peso. Algo que eu tô fazendo aqui que tá sendo bem interessante é que eu tô fazendo pressão para que ele encaixe bem adequadamente aqui, ó. Então tô fazendo uma certa pressão aqui e eu vou girar. Pegar aqui o nosso braço e encaixar. Depois disso, dá a pressão, só que não vou manter a pressão toda, porque eu posso vir a ter necessidade de rodá-lo. Tá aqui, vou usar as arruelazinhas e vou colocar aqui pro meu lado o feixe. Aí algo que eu percebi, ó, é que ele não entra do lado de cá, ele só entra do outro lado, que tem uma abertura maior. Então, nesse momento, veja como o encaixe foi perfeito. Beleza, então eu tenho aqui ele.
Tá, tem que pegar a posição certa e eu vou tentar encaixar aqui da melhor forma possível. Temos um ponto de atenção. O ponto de atenção aqui é que ele tem inclusive uma setinha que fica aqui no microfone, ou seja, ele pega no cardioide nessa direção, ó. Então, essa direção aqui ele não vai pegar. Eu preciso ver como girar isso aqui para mim. Em teoria, se eu simplesmente mudar a opção do próprio HyperX, eu posso fazer com que ele pegue também nessa direção e não só na direção aqui que está a 45 graus convergente aqui de mim. Eu precisaria colocar ele assim, ó. Nessa posição aqui já atenderia muito bem. Ele conseguiria aqui entregar exatamente o que eu preciso em relação à posição e não me atrapalhar para a utilização do teclado. Então ficaria exatamente dessa forma, que eu consigo usar o teclado e o mouse sem nenhum problema. Só que o ponto de atenção é esse, o cardioide ficaria pro lado de cá. Eu precisaria que esse braço aqui, ó, ele girasse para mim. Vou dar uma olhada para ver se eu tenho como fazer isso. Então, nesse momento, eu tô aqui pela tela do computador. Desculpa essa imagem e o cabelo bagunçado. Mas tá aqui o microfone, vocês não estão vendo ele. Uma das características comuns, né, do YouTube é a gente posicionar ele dessa forma. O braço aparecendo aqui tá ruim. Mas eu sei que eu posso manipular ele assim. A câmera está nessa posição, vocês não estão vendo o microfone, mas ele está aqui em uma posição ótima para utilização. Espero que vocês estejam escutando bem. Então, depois de ir e vir, a minha melhor opção foi essa. Eu acabei posicionando o microfone de cabeça para baixo e prioritariamente para algumas coisas. Dentre elas, aqui no HyperX há uma marquinha e essa marquinha aponta qual é a direção em que ele grava. Então, gravando dessa forma, eu me posicionarei aqui mais ou menos, e eu conseguirei, mesmo não estando nessa posição direta, o áudio ele se propaga em ondas, então eu falando aqui vai estar bem interessante. Vou até mostrar para vocês também uma gravação no OBS Studio, já usando esse setup. Eu achei que aqui ficou bem interessante, como vocês podem ver, eu não tenho a minha visão atrapalhada. Na verdade, eu fico um pouco mais aqui, tá? Então eu fui fazendo diversos testes para poder chegar na melhor posição, para que ele não ficasse atrapalhando a tela ou não ficasse atrapalhando o teclado, porque às vezes se ele não deixa eu ver, por exemplo, algumas teclas, eu vou ter dificuldade para posicionar a mão. Veja que aqui eu não sei, eu não consigo visualizar onde eu estou posicionando a mão. Eu preciso dessa visão para posicionar aqui e começar a digitar. Depois que eu estou digitando, vai por memória corporal, mas assim foi a melhor forma possível. Veja que eu fico muito confortável, tá? A posição que eu utilizar aqui, ela me deixa muito confortável, eu fico dessa forma. E eu busquei, acabei encontrando uma posição em que realmente não atrapalhava. Eu tô falando aqui e tá muito bom. Ele tá bem posicionado, como vocês podem ver, sem me atrapalhar em nada, e ele tá muito próximo de mim. Então veja que eu realmente consigo ter uma visão muito boa e uma posição e proximidade perfeita. Então isso aqui ajudou muito. E vamos agora de OBS para que vocês possam ver o resultado da tela e como foi que ficou o setup sendo visual também. Vou passar algumas dicas legais, dá uma olhada. Esse aqui é o setup, tá? Eu tô falando com vocês e eu consigo claramente enxergar e posicionar a minha mão. Por exemplo, fale sobre IA. E dessa forma digitar sem muita dificuldade. Assim o áudio realmente fica muito bom. Eu fiz algumas configurações no próprio OBS para tentar deixar o áudio um pouco mais encorpado e ficou muito bom. Mas a maior vantagem é que eu consigo realmente falar livremente. As minhas mãos se posicionam rápido, eu não tenho a minha visão atrapalhada. Eu posso deixar o microfone sim um pouco mais longe, mas eu perco essa possibilidade de falar mais calma. Eu teria que falar um pouco mais alto para ter essa compensação. Então, falar assim, podendo estar livre e visualizar a tela, foi algo que realmente ficou muito bom. Então, eu encerro por aqui. Em relação a esse vídeo, foi muito bom, valeu de fato a pena ter comprado esse braço articulado, atendeu muito minha necessidade, como vocês podem ver. Ficou muito boa a posição, inclusive a angulação aqui para ser apresentado na câmera.
Então, obrigado por acompanhar. Eu vou mostrar sempre diversas informações a exemplo dessa, para vocês verem como é que funciona o processo, meu setup, minhas características e continuar passando esse tema de inteligência artificial para vocês, que é algo que me agrada muito. Então, muito obrigado por acompanhar. A gente vai se vendo por aí. Tchauzinho, um abraço.